Olá, aqui é Luiz Ferranda Gomes. Vamos dando continuidade aos nossos estudos. Abrindo o capítulo 5, o corpo de dor. No caso da maioria das pessoas, quase todos os pensamentos costumam ser involuntários, automáticos e repetitivos. Não são mais do que uma espécie de estática mental e não satisfazem nenhum propósito verdadeiro. Num sentido estrito, não pensamos. O pensamento acontece em nós. A afirmação "eu penso" implica volição, ou seja, podemos nos pronunciar sobre o assunto, podemos fazer uma escolha. Mas isso ainda não é percebido pela maior parte das pessoas. Eu penso é uma afirmação simplesmente tão falsa quanto eu faço a digestão ou eu faço meu sangue circular. A digestão acontece, a circulação acontece, o pensamento acontece. A voz na nossa cabeça tem vida própria. A maioria de nós está à mercê dela. As pessoas vivem possuídas pelo pensamento, pela mente. E uma vez que a mente é condicionada pelo passado, então somos forçados a reinterpretá-la sem parar. O termo oriental para isso é karma. Quando nos identificamos com essa voz, ignoramos isso. Se soubéssemos, não seríamos mais possuídos por ela, porque a possessão só acontece de verdade quando confundimos a entidade que nos domina com quem nós somos, isto é, quando nos tornamos essa entidade. Ao longo de milhares de anos, a mente vem intensificando seu domínio sobre a humanidade, que deixou de ser capaz de reconhecer a entidade que se aposta de nós como o não-eu. Por causa dessa completa identificação com a mente, uma falsa percepção do eu passa a existir, o ego. A densidade dele depende do grau em que nós, a consciência, nos identificamos com a mente, com o pensamento. Pensar não é mais do que um minúsculo aspecto da totalidade da consciência de quem somos. O grau de identificação com a mente difere de indivíduo para indivíduo. Algumas pessoas desfrutam de períodos em que se encontram libertas do domínio da mente, ainda que brevemente. A paz, a alegria e o ânimo que elas experimentam nesses momentos fazem a vida valer a pena. Essas também são as ocasiões em que a criatividade, o amor e a compaixão se manifestam. Outras pessoas se mantêm presas ao estado egóico de modo contínuo. Permanecem alienadas de si mesmas, assim como dos demais e do mundo ao redor. Quando as observamos, conseguimos ver a tensão na sua face, talvez a testa franzida ou um olhar vago e distante. A maior parte da sua atenção está sendo absorvida pelo pensamento, por isso não nos veem nem nos escutam. Elas não estão presentes em nenhuma situação. Sua atenção está ou no passado ou no futuro, que, é claro, são formas de pensamento que existem apenas na mente. Ou, se estabelecem um relacionamento conosco, fazem isso por meio de algum tipo de papel que interpretam e assim não são elas mesmas. As pessoas, em sua maioria, vivem alienadas de quem elas são. Às vezes, esse estado chega a tal ponto que a maneira como se comportam e se relacionam é reconhecido como falsa por quase todo mundo, a não ser por aqueles que também são falsos e igualmente alienados de quem são. Alienação quer dizer que não nos sentimos à vontade em nenhuma situação, em nenhum lugar nem com ninguém, nem mesmo conosco. Estamos sempre tentando nos sentir em casa, mas isso nunca acontece. Alguns dos maiores escritores do século XX, como Franz Kafka, Albert Camus, Eliot e James Joyce,
não só reconheceram a alienação como o dilema universal da existência humana, como é provável que a tenham sentido em si mesmos de modo profundo e, assim, foram capazes de expressá-la excepcionalmente em suas obras. Eles não oferecem uma solução. Sua contribuição foi nos proporcionar uma reflexão sobre essa dificuldade humana, para que pudéssemos vê-la com mais clareza. Ter uma visão mais nítida de uma situação complicada em que nos encontramos é o primeiro passo no sentido de superá-la.